capítulo 15. Nós leremos do verso 1 ao verso 15. Estamos na parte final do julgamento de Jesus. A próxima exposição será a crucificação, a outra exposição a morte de Jesus, depois a ressurreição e, por fim, os pareceres finais da ressurreição de Jesus. Queridos, nós estamos aqui porque acreditamos que Jesus está vivo. Senão não faz sentido a gente reunir. Então, se a nossa esperança está só nessa vida, o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, as pessoas que não creem, de verdade, eu não sei você, mas eu tenho parentes, amigos, pessoas que não creem em Jesus, eu tenho pena das pessoas. O sentimento que eu tenho é de pena. Porque você achar que a vida é só isso aqui. Eu pedi que o Paulo orasse pelos enfermos hoje, e eu tenho pensado muito esses dias, quando eu olho a lista dos enfermos no grupo da igreja. Muita gente com câncer, muita gente doente, mas a vida não é só isso. Segunda-feira eu estive no Araújo Jorge e fui visitar um irmão, a pedido de outro irmão, e eu fiquei pensando, a vida não é só isso aqui, sabe? A nossa esperança não pode ser só isso. A nossa esperança tem que ir além. Então, que em nome de Jesus, esse texto bíblico, essa manhã, possa falar com você de uma maneira especial. De forma que você pense no que é ser cristão. Que você pense no que implica você crer no que a Bíblia diz. Vamos ler. Marcos capítulo 15, verso 1 em diante, acompanhe comigo. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com os amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido que lhe escolhesse, que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Só até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer por tua palavra. Obrigado porque a tua palavra não nos deixa enganados. Obrigado porque ela é poderosa, ela é infalível, ela é inerrante. Não há erro nenhum na tua palavra. E nós sabemos que é ela quem pode nos mudar. A fé vem pelo ouvir essa preciosa palavra que nos transforma e nos molda. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos corações. Não somos nós que abrimos o nosso coração. O Senhor é quem faz a gente entender o Evangelho. O Senhor é quem faz nós entendermos a tua palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos edificar através desse texto. Pai, ajuda-nos a enxergar e ouvir quem são e o que têm dito os falsos profetas. E Pai, quem dera eles fossem castrados, para que eles não se multiplicassem, mas nós sabemos que ultimamente a mensagem falsa tem sido espalhada de um jeito tão estranho, mas um pouco de fermento leveda a massa, um pouco de não evangelho estraga o evangelho, e nós queremos viver um evangelho genuíno, Pai. A boa notícia de que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor, confiar,
para que sejamos justos. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos e fica conosco. É a nossa oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos numa época comum em que surgiu uma frase que é muito comumente usada hoje, chamada cancelamento. Quando você não quer ver uma pessoa, você vai lá na rede social, você cancela ela. Você vai lá e deixa de seguir a pessoa e não vê mais nada que ela publica, nada que ela posta. Mas a gente vê uma cultura de cancelamento na internet muito grande, ao ponto de alguns influencers falar assim, vamos cancelar a Maria Fernanda. E eles começam a criar um monte de circunstâncias, isso com ela, comigo, com você, e eles criam várias ideias, e todos os seus seguidores começam a cancelar. E vira um problema sério, porque os seguidores ouvem, fazem aquilo que a pessoa está pedindo, e os influencers são muito fortes hoje, eles formam a opinião, eles mudam a mente das nossas crianças. A gente tem que observar muito o que os nossos filhos estão vendo, e principalmente aquilo que nós estamos vendo, porque está nos influenciando também. E tem pessoas que até mereçam ser canceladas, que às vezes tem uma linguagem terrível, às vezes essa pessoa falou alguma coisa realmente terrível, mas às vezes é má interpretação. E entra uma tal de uma palavrinha que surgiu no nosso vocabulário, fake news. E aquilo se espalha, e as pessoas não importam se aquilo realmente foi dito, o importante é cancelar. Não espera um veredito final, mas ele simplesmente acredita naquilo que o influencer falou. O importante é seguir, linchar essa pessoa por interesses próprios. E no texto de hoje a gente vê isso acontecendo. Jesus é o cancelado da história. E os sacerdotes influenciam todo o povo que grita alto pela morte de Jesus. A multidão que há pouco tempo estava dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, salva-nos, Senhor. A multidão que gritava, agora estava falando, crucifica, tem que morrer. Enquanto Pilatos tem a decisão final, ouve todas as considerações, ele vê, conversa com Jesus, Jesus fala muito pouco com ele, e ele escuta as pessoas dizendo, e ele toma um veredito final. Assim como hoje, naquela época, o poder das massas canceladoras, infelizmente, é maior do que a verdade. Você começa a acreditar naquilo que uma pessoa que você admira falou na rede social, e você começa a ter um comportamento como o dele, sem se importar com o que Jesus acha. Diz que Jesus é o seu Senhor, mas não está nem aí, porque você tem que seguir aquela pessoa que você admira. Nós precisamos entender esse texto e investigar as considerações de Pilatos, o que ele teve que lidar, a consideração dos sacerdotes, o povo, e no final a gente vai ver a decisão que Pilatos tomou. Mas o mais importante do texto é a consideração daquilo que Deus determinou que ia acontecer. Tem gente que fala assim hoje, dependendo do que eu fizer, Deus vai fazer outra coisa ali na frente. Não. Deus já determinou, a Bíblia diz que os seus fios de cabelo estão contados, ainda que eles estejam acabando. Seus fios de cabelo na cabeça estão contados, e o Senhor determinou todos os seus dias, e Ele fez uns para honra, outros para desonra, mas o nosso papel não é saber quem é, o nosso papel é pregar fielmente o que a palavra de Deus diz. Mas em resumo, só o amor gracioso de Jesus, de um Deus justo, salvar um povo injusto, é simplesmente isso. Eu quero dividir isso aqui em três partes, três considerações. A primeira é a de Pilatos, a consideração justa acerca de Jesus. Verso 1, acompanhe comigo mais uma vez. Marcos capítulo 15, verso 1. Logo pela manhã, o que veio antes disso? Eles haviam julgado Jesus de madrugada, mas logo pela manhã, que eles não podiam fazer aquilo à noite, entraram em conselho com os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas de todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. A gente já viu que teve um julgamento no sinédrio, ficamos na passagem de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, todo mundo sabe um pedacinho dessa história, e o sinédrio agora se reúne de novo. Agora eles reúnem para ratificar a decisão que eles já tinham tomado. Nós vamos matar Jesus, nós vamos resolver esse problema. Jesus era um problema para eles, porque Jesus os confrontava, Jesus ia contra a religião falsa deles.
E eles enviaram Jesus para um julgamento civil, nas mãos de um tal de Pilatos. Quem é Pilatos? Pôncio Pilatos. Pôncio vem da palavra latina, que significa que pertence ao mar. O nome dele era Pôncio Pilatos mesmo. Um governador na região, um governador romano, que governava na região da Judéia. Os judeus não eram independentes, eles tinham um governo. Acima deles estava Roma, então tinha sempre um governador mandando neles. E eles estavam debaixo do poderio dos romanos. E sempre tinha um governador então. Então Pilatos era um governante romano ali na Judéia, onde estava a cidade de Jerusalém. E Pilatos estava longe de ser um bom governante. A Bíblia diz que ele é um homem arrogante, orgulhoso, cruel, acima de tudo interesseiro. Se você observa a situação, ele pensou nele o tempo todo. E os relatos históricos mostram isso. Existe um escritor do primeiro século, chamado Filon de Alexandria. Ele dizia o seguinte: Pilatos era inflexível, Pilatos era obstinado e sem misericórdia nenhuma. Em Lucas capítulo 13, um texto que nós não vamos ler, conta que certa vez, ele, para lidar com os judeus, matou vários judeus, pegou o sangue dos judeus, misturou com o sangue do sacrifício para levar para o templo, para humilhar os judeus. Ele era um homem mau. Apesar de ser líder da região, ele não se agradava dos judeus. E a gente pode pensar, se ele não agradava dos judeus, ele podia ficar do lado de Jesus. Não é isso que acontece. Verso 2. Pilatos interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu dizes. A pergunta de Pilatos é a mesma feita no capítulo 14, verso 61. O sumo sacerdote pergunta para Jesus: és tu o filho do Deus bendito? Aqui a gente está vendo que, obviamente, o rei dos judeus é uma forma diferente a se referir pelo Messias. Mas isso era bastante conhecido para qualquer pessoa que tivesse contato com o povo judeu. E o povo judeu esperava um redentor, um Messias. Mas eles não criam que Jesus era esse Messias. Mas Pilatos sabia que essa referência podia relacionar isso. Por isso ele pergunta: és tu o rei dos judeus? Porque Pilatos tem um problema. Quem era o rei de Roma? César. Como que tem outro rei naquele lugar? Politicamente falando, César era o rei também dos judeus, porque os judeus estão debaixo de Roma. Então Pilatos não podia simplesmente ignorar isso. Alguém está dizendo que é rei dos judeus, eu preciso descobrir como que é isso. E ainda mais com a resposta que Jesus dá. Alguns dizem que quando Jesus fala tu dizes, ele não está dizendo nem sim nem não, mas não é verdade. Eu, como muitos outros, acreditamos, os teólogos acreditam, que essa resposta é uma afirmativa. Em Mateus capítulo 26, verso 25, Jesus está sentado com os discípulos, e ele fala: um de vocês vai me trair. E no verso 25, Judas pergunta para ele, fala assim: sou eu, Senhor? Está lá, ó. Acaso sou eu, mestre? Jesus responde a mesma coisa: tu disseste, tu dizes. É a mesma resposta. É uma ideia quase que afirmativa. A mesma ideia para Pilatos, para Judas. Só que essa resposta, ela é muito mais do que ela aparenta. Ela não é só uma forma de dizer sim. Jesus é muito sábio, ele é Deus. E a resposta é muito sugestiva, querendo levar Pilatos a considerar isso, tanto para Judas quanto para Pilatos. Judas diz: eu sou o traidor. Jesus está dizendo: você sabe muito bem que é. Pilatos pergunta: você é o rei dos judeus? Você sabe, Pilatos. Pense bem no que você está perguntando. É isso que Jesus está querendo dizer. Mas o que isso acarreta? Pilatos agora tem uma consideração importante a fazer, muito importante, porque ele era o juiz da questão. O que se espera de um juiz é que ele seja justo, sim ou não? Alguém tem alguma causa na justiça que você está esperando alguém julgar? Nós temos, como família temos. A gente espera que o juiz olhe para o caso e fale assim: ó, isso aqui é mais justo, então quem esse aqui ganha. Por isso que na sequência do texto, ele quer ouvir mais sobre a questão. Ele é um juiz, ele está ali para julgar a situação. Segue o texto, Marcos 15, verso 3. Então, os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, perguntou para Jesus: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos se admirar. Os líderes religiosos estavam acusando Jesus, e Jesus ficou calado no julgamento.
Agora, mais uma vez, a promessa de Isaías 53 se cumpre. Jesus está calado diante do julgamento civil. Ele foi para o julgamento religioso, ficou calado, agora é diante do julgamento civil. Pilatos se admira, por quê? A gente viu no capítulo 14 que as acusações eram muito mal fundamentadas. Muito mal. Eles estavam acusando Jesus de coisas que não faziam sentido nenhum. E com certeza Pilatos sacou. Pilatos era um juiz. Ele era um cara acostumado a julgar as coisas. E juiz sabe, gente. O juiz, com o tempo, ele vai ganhando experiência, ele sabe julgar só de olhar. Ele sabe que a pessoa está certa, a outra está errada, ele sabe. E enquanto eles acusam Jesus de baderneiro, rebelde, revolucionário, que queria se proclamar rei, Pilatos não vê um homem assim. É diferente do que as pessoas estão pintando para ele. E outra coisa, a maioria dos acusados fala assim, opa, sou inocente. Se você fosse inocente e acusado em alguma situação, você ia ficar caladinho? Se te dessem voz, você ia falar, opa, eu tenho um negócio para falar. Você ia se defender. Mas Jesus permanece calado. Pilatos vê que Jesus não é o baderneiro que ele estava falando, é um homem humilde. Um revolucionário não é uma pessoa daquele jeito, calmamente aguardando o seu julgamento. Pilatos se admira, mas eu creio que é mais do que admiração. Pilatos sabia que estava diante de alguém que era maior do que ele. Pilatos sentiu isso. Não tinha como estar na presença de Jesus e não sentir isso, ele era Deus. E o interessante é que o título de todos os textos é assim, Jesus perante Pilatos. E John MacArthur, que faleceu ano passado, ele escrevia esse texto, Pilatos perante Jesus. Porque Pilatos está perante o maior juiz e rei. E ainda que a situação fosse deplorável, o peso de Jesus, o peso da glória de Jesus era intimidadora. E Pilatos com certeza ficou meio assustado ali, constrangido. E quando junta tudo, Pilatos sabia o que tinha que fazer. Por quê? Lá no verso 10, nós vemos que ele percebeu que os sacerdotes estavam com inveja de Jesus. Marcos 15, 10 está lá, ó. Eles estavam com inveja e mais. Verso 14, então Pilatos falou, que mal ele fez? O Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele sabia a verdade. Jesus não estava ali por motivo justo. Se alguém assaltar algum lugar, tem que ser julgado e condenado. Mas por isso que Pilatos não viu nada de mal em Jesus. Jesus não fez nada errado. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas entenda uma coisa, há uma diferença muito grande em saber o que se deve fazer e em fazer o que se deve fazer. Presta atenção nisso. Você sabe que tem coisas que você precisa fazer, e você às vezes não faz por negligência. Não faz porque você acha melhor deixar quieto. Você está vendo seu filho fazendo uma coisa errada e você tem que corrigir seu filho. Você não corrige, vai arrumar confusão, eu vou deixar quieto. Então existe uma diferença muito grande entre saber a verdade, comprar essa ideia e viver. E é importante para nós perguntar, se Jesus é o rei dos judeus, é muito mais sério do que Pilatos imaginava. E eu preciso lembrar isso. Quando você diz que crê em Jesus, você já considerou o que isso implica na prática para a sua vida? Eu creio em Jesus. O que isso implica para você? Saber que Deus é uma coisa, aceitar o que acarreta isso é muito mais interessante. Porque, irmãos, você não pode mais viver de um jeito que você inventou se você tem um dono. Vou dar um exemplo bem simples para você. Você trabalha numa empresa, o dono fala assim, eu quero que faça assim, 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 assim. Aí você fala, não, eu quero fazer assim, assim, assim. Vai dar certo esse negócio? O que vai acontecer? Teoricamente, se o patrão não for um homem muito longânimo, paciente, vai te mandar embora. Começa a fazer errado. Eu não te mandei fazer isso. Se você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, você tem que fazer o que Ele manda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então eu preciso olhar para isso e pensar de uma maneira prática. Eu não vivo mais para me agradar, eu vivo para agradar meu Senhor. Eu tenho um Senhor, eu tenho um dono. Você não pode mais usar roupas que expõem o seu corpo, porque o seu Senhor mandou você se guardar em santidade para o casamento. Ah, mas eu sou casado, e minha esposa, eu gosto que ela
mostra o corpo dela, então você é um tapado. Desculpa a expressão, porque aquilo é seu. Deus deu sua esposa para você. Você se casou. O casamento é um lugar de santidade. É a forma com que Cristo usa para que nós vivamos de maneira santa na terra. Casamento é uma bênção, mas você não pode mais usar o que você quer. Quer ver outro exemplo prático? Você não pode mais mentir. Por quê? Porque Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como que você vai viver uma vida de mentira? Você tem que deixar a mentira agora e falar a verdade. Você não pode mais falar mal dos outros. Isso aí é uma coisa complicada. Deixa eu te falar. Se você tem algo para dizer de ruim de alguém, fale para ela. Fala para a pessoa. Você não pode mais roubar. Eu nunca roubei, eu só peguei e não devolvi. Irmãos, se Jesus é o meu Senhor, é Ele que manda na minha vida. E o cristão de verdade crê nisso. Mas eu te pergunto, você sabe o porquê você crê em Jesus? Você já considerou o que isso implica na sua vida? Porque saber que Ele é Deus e Senhor da minha vida, implica em algo mais. Pilatos considerou isso um pouco mais. Marcos vai resumir, mas João mostra que Pilatos considerou algo a mais. João 19:7. Abre para nós, por gentileza. É o Mário que está abrindo ou o Jorge? Não é o Jorge, né? João 19:7. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e em conformidade com essa lei, ele deve morrer, porque a si mesmo ele se fez filho de Deus. As coisas dos judeus não valem nada para Pilatos, nada. Pilatos não estava nem aí para o que a religião dos judeus fazia. Mas ele fica preocupado com a questão, porque Jesus é julgado como, está sendo condenado por falar que ele é filho de Deus. Você já imaginou se nos condenassem hoje, você se declarasse filho de Deus em algum lugar? Segue o texto comigo, verso 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou mais atemorizado. Espera aí, uma coisa é falar, matou, aí realmente, vida por vida. Outra coisa é falar, ele está falando que é filho de Deus, mata. Verso 9. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não deu nenhuma resposta. De onde você é? Eu preciso compreender. Quando a Bíblia diz que o cristão vive pela fé, fé não é sentimento, fé não é achismo, eu acho, não. A Bíblia fala, o autor de Hebreus para nós, que fé é racional. A fé tem que estar aqui, é na razão. Fé é a certeza daquilo que, Hebreus capítulo 11, verso 1, fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção de fatos que não se veem. Então não é só dizer eu creio, é ter convicção, é ter certeza. Por que você acha que tem gente que morre quando vai, Jesus olha para a pessoa, o missionário está lá no campo, aí um muçulmano chega, o Paulo estava dizendo isso na escola bíblica hoje aqui, chega com a espada na cabeça e fala assim, nega Jesus, não nego, morre. Fé é razão. Eu estou sentindo esse mês. Não, não é sentimento. É ter convicção, é certeza. Você já considerou quem é Jesus para você? É uma pergunta que você tem que fazer sempre. Isso é extremamente importante na caminhada cristã. Por isso que Pilatos não levou essa justa consideração para frente. Sabe por quê? Porque ele não tinha fé. Pilatos não tinha fé em Jesus. Por isso, infelizmente, ele vai dar lugar a outras considerações. Eu entro no segundo ponto. Segunda coisa que a gente precisa ver no texto. O texto mostra que agora são as considerações dos sacerdotes e do povo. A segunda consideração que Pilatos tem diante dele é dos sacerdotes. No segmento da história, Pilatos tem na cabeça, tem uma coisa certa a fazer. Esse cara é inocente. Esse cara é inocente, mas ao invés de cumprir o seu dever, ele não quer ficar mal com ninguém. Sabe aquela pessoa que não quer ficar mal com ninguém, então ela não entra em confronto e nem conflito com ninguém, que ela quer ficar de boa? Foi o Pilatos. Então ele tem uma ideia. Marcos 15, verso 6, acompanha comigo. Marcos 15, verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido um homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos vê uma oportunidade, falou, esse cara é inocente,
Havia um costume de soltar alguém, então ele aproveita a Páscoa para se livrar do peso de condenar um cara inocente. Ele já sabia que Jesus era inocente, mas ele não quer se ver mal com o povo. Tem aquele que faz o que é errado para agradar o chefe, que ele não quer ficar mal na empresa. Faz o que é errado na família, que ele não quer ficar mal visto pelos parentes. Irmãos, eu não estou nem aí porque as pessoas pensam nesse aspecto, desculpa. Eu quero ficar bem com o meu Senhor. Eu tenho um dono, eu já entendi isso. Mas Pilatos não. E ele tem uma saída. E tem um costume. Vamos soltar, vamos aproveitar essa ideia aqui, ó. E quando a gente olha para Marcos, a gente vê que a multidão lembrou antes. Tinha um costume. Marcos vai resumir a história. E o costume era, no tempo de festa, vamos soltar um. Lucas vai dizer que Jesus disse assim, que Pilatos disse: eu não vejo nenhum crime nele. Então ele pensou: eu vou castigar ele e soltar, cumprindo o costume. Foi então que a multidão começou a pedir que alguém fosse solto, mas não Jesus. Pilatos vai instigar o povo para tentar fazer a própria vontade, como que se virasse: ó gente, estou entendendo o que vocês estão falando, então é para soltar o rei dos judeus? O povo fala não. Por quê? No verso 10 a gente acabou de ver, os sacerdotes estavam fazendo aquilo por inveja. Mas Pilatos não queria ter o peso de condenar esse homem inocente, que ele entendeu que era mais do que ele achava. Jesus não era só um homem. Pilatos entendeu isso. Tanto que a esposa dele vai dizer assim: não se envolva nesse assunto, porque eu tive um sonho essa noite. Está tudo lá na história. E esse homem estava sendo condenado injustamente. O Evangelho de João nos ajuda de novo, porque os evangelhos vão se complementando na história. E Pilatos pergunta: de onde você é? João 19 de novo, verso 7. Jesus não responde nada. João 19, 7. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e de conformidade com essa lei, ele deve morrer, porque a si mesmo ele se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Pensa, alguém foi acusado de ser filho de Deus, vai morrer? Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou atemorizado e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos advertiu. Eu amo esse texto. Toda vez que eu leio o Evangelho de João, esse texto mexe comigo. Então Pilatos advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Tudo de dom e talento que você tem veio de Deus. Jesus está falando para ele: ó, poder que você tem aí foi te dado do alto. Verso 12, a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos agora queria soltar Jesus. Ele não queria condenar alguém que ele sabia que estava dizendo que era filho de Deus. Pilatos até tenta insistir com o povo. Aí você fala: ah, então Pilatos era um cara bonzinho. Não, não, não. Pelo contrário, ele queria livrar a própria pele. Volta comigo para Marcos 15. Marcos 15, verso 12. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais rei dos judeus? Eles, porém, reclamavam: crucifica-o. Mas Pilatos disse: que mal ele fez? E eles gritavam mais uma vez: crucifica. E agora aqui tem duas considerações de Pilatos, presta atenção. Não só a verdade que Jesus estava sendo injustamente acusado, ele sabia que Jesus era inocente, mas agora tem a consideração do povo e dos sacerdotes, que querem que ele seja crucificado. E Pilatos fica numa sinuca, ele fica numa situação complicada, porque ele pergunta para o povo e o povo fala: crucifica. O texto diz que os sacerdotes incitam a soltar, para eles soltarem Barrabás. Os sacerdotes começam lá, ó, os influencers, começam a falar: solta o Barrabás. Isso destruiu o plano de Pilatos, porque Pilatos queria soltar Jesus. Ele não conseguiria ir contra a pressão do povo. Ele deveria ir pela verdade, mas ele foi pela pressão. A pergunta que eu te faço essa manhã: quando as coisas apertam para você, você vai pela pressão ou você vai por aquilo que está certo? Eu tenho pessoas que se afastaram de mim porque eu os apertei, eles apelaram comigo. Se eu tenho qualquer amigo em qualquer lugar, a vida toda eu sempre chamei a atenção dos meus amigos com quem eu me importo, se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, porque eu acho que é meu papel como cristão.
Mas o ponto que eu quero falar aqui é o quanto o pecado corrompe. O mal, das suas piores formas, a gente vê aqui. Líderes religiosos que tinham que fazer o bem, manipulando o povo para matar por inveja. Eles mostram isso para que Pilatos fosse também convencido a levar Jesus para a cruz. Nós já falamos do coração corrupto dos líderes religiosos. A pergunta que fica é: como é que esse povo mudou de opinião tão rápido? Há poucos dias eles estavam jogando panos nas ruas, ramos. Jesus vem montado no jumentinho, cumprindo a profecia, e eles cantam: bendito que vem em nome do Senhor. Eles gritam. Eles viram os milagres de Jesus, viram os ensinos. Como que esse povo mudou de ideia tão rápido? A pergunta que eu te faço é: você é uma pessoa que muda de ideia rápido? No livro O Peregrino de John Bunyan, um livro maravilhoso, tem até filme na internet, tem um momento em que o cristão é jogado no pântano do desespero, ou da desesperança, e o flexível cai com ele. Tem muito cristão que é flexível para o mau sentido. Ele flexibiliza para poder facilitar para ele não ficar mal falado. Sabe, irmãos, nós temos a prova cabal que o povo, na sua maioria, não seguia Jesus porque o amava. Era só para usar. Gente, se Jesus pode me dar um monte de coisa boa, eu quero só as coisas boas. O que tem de ruim eu não quero, não. Nós acabamos de orar que por diversas pessoas estão passando por sofrimento, muitas delas cristãs. Poxa, mas o cristão vai passar por sofrimento? Claro, isso é consequência do pecado. Mas o sofrimento para o cristão é para ele ficar parecido com Jesus, e não para ele ficar chateado com Deus e esquecer Deus. Lembra que a nossa fé tem que ser racional? Independente se eu estou sentindo uma cólica renal, ou se eu estou sentindo uma dor de cabeça, não interessa. O problema é que a maioria das pessoas que se dizem cristãs são interesseiras. Desde aquela época. Mudou alguma coisa hoje? Não, a gente quer bênção. Tem uma música que a gente já cantou aqui, eu particularmente não gosto dessa música. Por onde eu for, tua bênção vai me seguir. Tudo bem, Deus pode me abençoar, mas não é isso que o Evangelho promete. Se eu fosse cantar de verdade, ia ser: no mundo tereis aflições, por onde eu for as aflições me seguirão. É isso, foi isso que Jesus prometeu. Jesus não prometeu que ia abrir o mar, como às vezes é cantado: então eu direi, abra-se o mar. Não, a verdade do Evangelho é contrária a isso. A verdade do Evangelho é que as portas vão fechar, isso vai ser para o seu bem, vai te ralar. Você vai ficar desempregado e vai ser para o seu bem. Você vai ganhar pouco e vai ser para o seu bem. Você vai ganhar muito e vai ser para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem gente que acha que Deus é fiel só quando eu pedi algo Ele fez. Quer dizer então que quando eu pedi algo Ele não fez, Ele é infiel. As pessoas não sabem quem é Deus, irmãos. Esse povo esperava um conquistador que viesse num cavalo branco, conquistando, derrubando o Império Romano, voltando a ser uma nação livre. Mas não era isso que Jesus veio fazer. E nós temos algo importante para aprender: cuidado com as influências, cuidado por não se deixar levar pela emoção, pela palavra de alguém que fala bonito, alguém que fala de uma maneira que encanta as pessoas, e faz frases de efeito, e as pessoas choram, e não tem evangelho. Outro dia uma pessoa falou para mim assim: nossa, tem uma igreja ali que deve ser uma bênção, que está cheia de gente. A marca da igreja verdadeira, e nós estamos estudando as marcas da igreja, aqui, na escola bíblica. A marca da igreja verdadeira é a santidade, não é a multidão. O caminho para a salvação é estreitinho, o caminho larga para a perdição. Não estou dizendo que nós não temos que crescer, que nós não queremos ver as cadeiras cheias, gente se rendendo ao Senhor, não, não é isso. Mas o verdadeiro evangelho ensina para você que você vai sofrer sim, mas Ele vai estar com você. Então eu não posso me deixar levar pela emoção. Esse povo está sendo levado, e Jesus está sendo condenado, e os líderes começam a colocar sementinhas: solta Barrabás, solta Barrabás. A gente precisa pensar naquilo que a gente realmente acredita, irmãos, em todas as áreas.
sobre política, sobre fé, sobre os amigos, sobre casamento, sobre faculdade. Você tem que pensar em que você realmente acredita, porque nós somos influenciados. Você sabe por quê? É muito mais fácil seguir um líder do que checar uma informação. Essa semana, as meninas vieram com a informação seguinte: saiu uma lei recente dizendo que não pode levar celular para a escola. Já viram isso? Saiu uma lei recente. Aí vieram, não, mudou a lei. As meninas falaram, até aqui, mudou a lei, vai poder levar de novo. Fake news, mentira. A gente precisa checar a informação. Irmãos, enquanto eu estou pregando aqui, você tem que ficar com sua Bíblia aberta aí, como os judeus de Bereia. Paulo ia pregando em Atos 17, eles conferindo. Você precisa conferir. Não acredite em tudo que as pessoas falam. Aquele povo tinha a palavra de Deus, eles tinham o Antigo Testamento que todo apontava para Jesus, mas eles estavam lá crucificando Jesus. Então eu preciso checar a informação, irmãos, porque os cancelamentos, a maioria das vezes, acontecem pela falta de cheque de informação. As pessoas não checam a informação e acreditam. Por isso que a gente sempre ora aqui para o Senhor calar os falsos profetas. Você ouve uma palavra, ontem eu ouvi uma pessoa que a gente gosta muito dizendo assim, porque a palavra tem poder, a de Deus tem, a nossa não. Senão a gente, já falei isso muitas vezes, a gente começava a falar pix, e aparecia na nossa conta aí. A palavra que tem poder é a de Deus. Quem tem poder para criar as coisas no falar é Deus, não eu e nem você. Mas quer dizer então que eu não posso declarar? Imposto de renda pode, está na época inclusive. Agora, declarar que Deus vai fazer algo, ninguém manda em Deus, irmãos. Então leia a palavra. Você crê? Você tem que ter certeza do que você crê. Se não vem um influencer qualquer aí, você fala, Outro dia eu recebi um rapaz que veio fazer um serviço aqui na igreja. Aí ele, eu não creio mais como a gente cria antigamente. Eu creio agora que Deus é Ra. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, ele deve estar curtindo comigo, né? Aí ele começou a me contar nas coisas que ele cria. Eu falei, cara, de onde você tirou isso? Não, isso aqui são estudos profundos da Bíblia. Eu falei, cara, que é isso? E eu não quis entrar em discussão com ele, porque ele estava muito convencido. Ele falou, uma hora eu vou te mandar para você entender. Eu falei, manda mesmo, porque eu queria ler, eu gosto de ler tudo, irmãos. Eu leio literatura secular frequentemente, normal. A gente precisa aprender sobre tudo. Mas você tem que ter certeza daquilo que você crê, daquilo que falam. Será que nós estamos certos de que Jesus é o Senhor e que é isso que nós devemos fazer? Você fala, poxa pastor, você está questionando a minha fé. A questão não é questionar a sua fé, é questionar naquilo que você realmente crê. Ou você está aqui por privilégios? Porque é o seguinte, tem gente que busca a Deus por outros motivos. Deus é muito bom. Esse mês eu fui muito abençoado financeiramente. Deus é muito bom. Esse mês eu não tive tanta confusão com a minha esposa. Deus, deixa eu te falar, essas coisas são consequências de seguir o Senhor, e é uma bênção. Só que entenda uma coisa, não é isso que Ele promete. Será que a gente está seguindo o Senhor porque é costume? Não, eu venho para a igreja porque é costume, eu tenho que acordar e ir para a igreja. Irmãos, tem que ter mais do que isso. Qual consideração você tem depois disso? Pilatos considerou sobre a verdade, sobre a opinião do povo, e escolheu a mentira. Você pode ter todas as informações e escolher a mentira. É uma escolha sua. Mas não é você que escolhe Deus, foi Ele que te escolheu. Mas você pode escolher andar na mentira. Pilatos escolheu, ele considerou desprezar a verdade, porque ele viu que para ele era melhor. A reputação dele estava ótima. Eu quero perguntar para você já pensou por que você está aqui hoje? Aí tem uns que falam assim, minha mulher me derrubou da cama. Tem outros que falam assim, nossa, o cafezinho de manhã, nossa, esse café é gostoso. Rapaz, hoje eu peguei o pão na padaria, lá no mercado que nós compramos, falei, hoje o pão está bonito. Aí eu vou lá, porque... Quem é Jesus para você? Por que você é cristão? Você tem uma resposta? E para responder isso, nós vamos para o último ponto, eu já estou caminhando para o final. Pilatos ponderou sobre tudo, mas descartou a verdade para o seu próprio bem. Aí talvez você olhe e fale, então foi uma derrota para o Filho de Deus? Não, era exatamente o que devia acontecer. Havia uma consideração que Pilatos não tinha conhecimento, a consideração divina.
Ele considerou a verdade, que ele viu e não quis seguir. Ele considerou a opinião dos sacerdotes e do povo, mas tinha consideração divina, porque ela é oposta ao amor próprio que Pilatos tinha. Esse é o nosso último ponto, a consideração divina, quando o justo toma o lugar do injusto. Eu comecei o segundo ponto dizendo que, infelizmente, Pilatos deu ideia para as considerações erradas. Mas na perspectiva desse terceiro ponto, eu posso dizer que foi felizmente. Talvez você fale assim, como que felizmente alguém inocente foi entregue para ser morto? Felizmente. Verso 15 e último de Marcos. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus diz que Pilatos lava as mãos, lembra das cenas dos filmes? Para tentar se mostrar inocente. E o povo confirma isso. Mateus 27, 25, o povo diz, caia sobre nós o sangue, o seu sangue, o sangue de Jesus, e sobre os nossos filhos. O povo foi ludibriado de tal forma que eles não se importavam em ter a culpa do sangue de alguém sobre eles. E Marcos pula esse incidente, porque o fato de Pilatos fazer isso, e o povo fazer aquilo, não tirou a culpa nem do Pilatos, e nem do povo, e nem dos sacerdotes. Todos são culpados pela morte de Jesus. Pilatos atende o pedido do povo, solta Barrabás e entrega Jesus para a morte. Mas a palavra entrega é muito interessante, porque aqui o sujeito é Pilatos, ele entrega. Mas em Atos capítulo 2, verso 23, Pedro está discursando para uma multidão, e ele diz assim, Atos 2, 23, sendo este, Jesus, entregue, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios, de iníquos. Ou seja, Pilatos entregou Jesus, mas quem entregou Jesus foi o Senhor. Tenha isso em mente. Marcos 15 é uma ilustração vívida do Evangelho. E eu falei pouco de Barrabás, porque eu deixei para agora. Barrabás é anunciado como um assassino, preso com amotinadores. Amotinador é baderneiro, revolucionário. Provavelmente estava fazendo uma revolução contra o governo romano. E Barrabás mata alguém, é preso, e ele era um assassino. Mas o povo pediu para ele ser liberto. Jesus inocente, em quem Pilatos não viu nenhuma culpa, entregue à cruz. Sobre quais acusações? As mesmas acusações que Barrabás tinha. Um baderneiro, um revolucionário. E você sabe o significado do nome Barrabás? Filho do Pai. Uma ironia mais clara ainda. O que tem o nome de filho do Pai é assassino e fica livre, enquanto o verdadeiro filho do Pai é condenado no seu lugar. E eu acrescento, ele foi condenado para que muitos também pudessem se tornar filhos do Pai do céu. O justo morrendo pelo injusto. E esse é o plano divino, e essa é a consideração que Pilatos não entendia. Ele não entendia, por quê? Porque só assim o plano ia funcionar. Segundo o costume judaico, Barrabás poderia ser solto e perdoado por causa da festa, mas segundo o costume da lei de Deus, a única forma de pagar pecado era derramando sangue. Tinha que ter morte. E esse é o preço do pecado. Só que foi derramado o sangue mais puro e mais inocente de alguém que jamais cometeu algum mal. O justo morrendo pelos injustos. Quando o Filho de Deus é entregue à cruz, eu e você temos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Um filho do Pai. Barrabás ficou livre, mas Jesus vai à cruz para você ser livre também. Livre do pecado, livre do peso do pecado, da culpa do pecado, do poder do pecado, livre da morte eterna, livre de tudo que te afasta de Deus. Esse é o caminho da cruz de Cristo. Agora você tem um caminho livre para chegar a Deus. Isso que Deus leva em consideração quando Jesus vai para a cruz. Sabe, irmãos, Pilatos teve a oportunidade de fazer o que é certo, libertar Jesus, mas preferiu ouvir a multidão, preferiu ouvir os influencers. Em contrapartida, Deus enviou seu filho, seu próprio filho, o caminho, a verdade e a vida, para que ele pudesse se colocar no lugar do injusto, e assim conceder justificação a todo aquele que nele crê. E você também tem a oportunidade de fazer o que é certo hoje.
Porque você tem Jesus. Tertuliano, um escritor do ano de 220 depois de Cristo, escreveu que Pilatos e sua esposa se tornaram cristãos. A gente não sabe se isso é verdade, mas a verdade do Evangelho é que Deus salva até os piores condenadores. Uma mensagem esquecida e cancelada nos dias de hoje. Cancelada porque as pessoas olham para o Evangelho e não sabem o que é. Cancelada porque a mensagem do Evangelho, ela não é popular, mas ela é verdadeira. O mundo cancela por amor próprio, mas a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta crer que você tem a vida eterna. Isso que nós precisamos saber. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero fazer 2 aplicações antes da gente orar. Fique em pé no seu lugar, por gentileza. Primeira pergunta que eu quero fazer para você levar para casa. Você tem fé em Jesus ao ponto de fazer o que é certo, mesmo que tenha consequências? Vou repetir. Você tem fé em Jesus suficiente ao ponto de fazer o que é certo, mesmo que isso traga consequências graves para a sua vida? Haverão situações que você vai ter que decidir, fazer o certo ou buscar uma alternativa. Se você é cristão verdadeiro, você vai fazer o que é certo. Mas para fazer isso tem que ter fé. E quem põe fé em nós é o Senhor. Pilatos não tinha fé. Eu te pergunto, você tem? Segundo, Jesus é o seu Senhor? Então mostre com sua vida que Ele é seu Senhor. Se você vive prática de mundanismo, se você é mundano no dia a dia, não faz isso não. Não se deixa levar pela multidão ou pela maioria. Os influencers normalmente estão nos arrastando para o lugar errado. Conheça a verdade e viva de acordo com ela. E lembre de uma coisa: um dia todos nós estaremos diante do justo juiz. Ele nos conhece. Feche seus olhos.